E aí galera do YouTube, aqui é o Máscara Leiturando e finalmente gravei o meu vídeo aí dos meus livros favoritos da vida, que era um vídeo que já há bastante tempo eu queria ter gravado. Já separei aqui a minha pilha de livros e são todos livros incríveis que eu quero muito que vocês leem também. E esse então vai ser a primeira parte, tá? Eu pretendo fazer esse vídeo em 3 partes. A segunda parte eu devo gravar daqui a alguns dias, eu não vou demorar muito, tá? Já a terceira parte eu vou esperar um pouco, porque este ano, gente, vai ser um ano que eu vou ler muitos livros legais. Então é bem capaz que mais livros entrem nessa minha lista. E se vocês quiserem me dizer quais são os seus livros favoritos da vida, vocês podem dizer aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Então vamos lá, gente. O primeiro livro que eu separei aqui é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. E esse livro é o seguinte, gente. Ou você odeia ele com todas as suas forças, ou você ama ele demais, como é o meu caso, né? Esse livro aqui é um grande clássico da literatura norte-americana. Ele foi publicado em 1951. Em formato de livro, porque alguns anos antes ele foi publicado numa revista, uma coisa assim, né? E esse livro aqui a gente vai contar a história de um adolescente chamado Holden Caulfield. Ele estuda num internato que fica numa cidade lá na Pensilvânia, só que ele acaba sendo expulso das aulas pelo mau comportamento dele. Só que em vez de ele esperar lá no quarto, os pais dele virem buscá-lo, que seria dali a alguns dias, porque estava perto do Natal também, o que ele faz? Ele simplesmente foge, né, do internato, pega um trem, vai até Nova York e se aventurar por lá, e a gente vai acompanhar ele nessa aventura, né? E ele decide fazer isso porque ele quer refletir sobre a vida dele, né, sobre o que ele quer pra vida, e por conta disso ele vai procurar várias pessoas que marcaram a vida dele, como a ex-namorada dele, um professor que ele considera muito, a irmãzinha dele, porque a família dele mora em Nova York. Assim, e no começo você pode achar ele um personagem muito insuportável, porque ele é muito chato, gente. Ele odeia todo mundo, ele vive reclamando também o tempo todo, ele adora mentir. Só que se você prestar muita atenção lá no fundo, ele é uma boa pessoa, e assim, e é uma pessoa que precisa de ajuda. E é um livro que trata dessas questões da adolescência, né, como a angústia, a confusão, a rebeldia. Eu gosto de personagens que são como o Holden Caulfield, né, que tem esse lado mais rebelde, mais aventureiro. Eu acho bacana. E uma coisa que me marcou muito do livro, né, que eu sempre lembro, é como esse livro ele tem um tom melancólico muito grande. Não sei se alguém que já leu o livro também notou isso, mas ele tem uma melancolia assim muito grande. E toda vez que eu lembro do livro, eu lembro de uma música da banda The Smiths, que é uma das minhas bandas favoritas, e a música se chama Sleep, que é uma música triste, né? A letra da música é muito triste. E toda vez que eu ouço a música eu lembro do livro. Eu não sei se porque a melancolia da música combina com a melancolia do livro. Eu acho que também na época que eu li este livro eu estava ouvindo essa música demais e acabou assim marcando, tá? Se um dia fizerem né, um filme desse livro, eu quero muito que essa música seja parte da trilha sonora. Ah, gente, e o Apanhador no Campo de Centeio, na verdade, isso aqui é um verso de uma cantiga, de uma música infantil, né? E porque o Holden Caulfield, ele quer ser o Apanhador no Campo de Centeio. Só que vocês vão ter que ler o livro pra entender, né, o porquê. É um livro demais, tá, gente? Super indico o livro aí pra vocês. Bom, outro livro que eu separei aqui é o livro O Jardim Secreto, da escritora Frances Hodgson Burnett. Esse aqui é um clássico da literatura inglesa e muitos de vocês devem conhecer a história pelo filme, que é um clássico da Sessão da Tarde. Quem nunca assistiu o filme? E o filme é muito legal, né, gente? É um filme muito bonito. E até onde eu me lembro, o filme ele é muito fiel ao livro, né? E eu não li nessa edição, né? Eu li numa edição da Biblioteca Municipal aqui na minha cidade, né? E eu acabei adquirindo esse livro aqui, né, pra eu ter na minha coleção. De uma época assim muito áurea na minha vida, que eu adorava visitar bibliotecas, né? Inclusive esses dias, né, me deu saudade, né, da biblioteca municipal aqui na minha cidade. Qualquer dia desse eu vou dar uma passadinha lá. Esse livro aqui, né, conta a história de uma menina chamada Mary Lennox, né? Ela morava com os pais lá na Índia. A história se passa, né, na época do imperialismo, então a Índia pertencia à Inglaterra. Esse livro foi publicado, gente, no começo do século XIX, só para vocês terem uma ideia. Então é um livro que já tem muitos anos. E o que acontece é que os pais dela morrem, assim, por uma doença que eu não me lembro qual, e ela é obrigada então a voltar
pra Inglaterra e ela vai morar com um tio, né, numa mansão que fica assim bem no interior da Inglaterra. E é uma mansão assim enorme, naquele estilo vitoriano, né? E assim, é uma mansão muito triste, né? Todo mundo na casa é deprimido, todo mundo vive doente naquela casa. Ela tem um primo que vive preso na cama porque é doente, né? E tem uma propriedade enorme em volta dessa casa, né? E como ela é uma garota que gosta de fuçar as coisas, né? Certo dia ela vai dar uma volta nessa propriedade e ela acaba achando uma área secreta lá, uma área, né, toda murada. E ela descobre que tem um jardim secreto, né? E depois que ela descobre esse jardim, gente, tudo muda, assim, na vida das pessoas que moram nessa mansão. Então é como se essa descoberta do jardim fosse uma metáfora para a descoberta da vida, de você olhar a vida de uma forma diferente. Então é um livro que tem uma lição muito forte também, e acho que é por isso que eu gosto muito do livro. E outro aqui que está na minha pilha é O Senhor das Moscas, do William Golding. Esse aqui, gente, se um dia eu fazer um top 10 dos meus livros favoritos, com certeza esse livro vai estar entre os 10, porque ele é fantástico, incrível. Tá, inclusive o autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por causa desse livro, ele foi publicado em 1954. Né? E essa história desse livro se passa então durante a Segunda Guerra Mundial. Aí tem um grupo de crianças, de meninos, que estão dentro de um avião. Não é explicado pra gente porque todos esses meninos estão nesse avião, mas o que acontece é que esse avião cai numa ilha que fica no meio do Oceano Pacífico. Todas as crianças sobrevivem, menos os pilotos. Aí as crianças elas tentam, né, dar um jeito de se organizar para sobreviver. Aí o menino mais velho faz uma votação para escolher um líder, para tomar as decisões pelo grupo. E acaba esse menino mais velho ganhando a eleição. Só que à medida que o tempo vai passando na ilha, gente, as coisas vão ficando mais sombrias, né, mais pesadas. Então essas crianças, elas acabam perdendo a inocência delas e elas começam a fazer coisas horríveis, macabras. E o livro fica muito pesado, mas muito pesado mesmo. É quase um livro de terror esse livro, gente. E o final desse livro, gente, é um dos finais que mais me prenderam. Eu fiquei tão angustiado que enquanto eu não chegava no final do livro, essa angústia não passava porque eu queria saber o que ia acontecer assim no final. É fantástico. Só por isso eu super indico o livro pra vocês. Mas esse livro, gente, é muito mais além disso, dessa história, né? É um livro cheio de alegorias e simbologias, né, que o autor colocou. Essas alegorias, gente, elas mostram como as massas que formam, né, as sociedades democráticas, elas têm uma tendência ao totalitarismo, né? E como isso acaba levando à destruição da própria sociedade. Então é como se a história desses meninos presos na ilha mostra como isso vai acontecendo. Então, gente, cada um desses meninos representa alguma coisa. Aí tem um menino que representa então a democracia, que no caso é esse menino mais velho, né, que ganha a eleição. Aí tem um menino que representa o totalitarismo. Aí tem um menino que representa a religião. E cada objeto aqui na história também representa alguma coisa. É um livro que você tem que prestar muita atenção nas entrelinhas, tá? Porque tudo significa alguma coisa. O que acontece, gente, é que esse grupo de meninos, eles acabam se dividindo. Aí fica lá o grupo dos meninos, o grupo original, liderado aí pelo menino que representa a democracia, e ele tentando trazer soluções democráticas, né, para os problemas ali do grupo. E ficou aí o outro grupo liderado pelo menino que representa o totalitarismo. Então, como esse menino tem todo um jeito autoritário, né, de agir, de fazer as coisas, isso acaba despertando fascínio dos outros meninos, né? Eles gostam do jeito desse menino de trazer soluções rápidas e fáceis. Então esse grupo cada vez mais vai ganhando adeptos e vocês vão ver o que vai acontecer. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que essa ilha vai virar um verdadeiro inferno, gente. É demais o livro. Fora que eu adoro a capa desse livro, né? Tem essa ilha, a foto da ilha aqui, é super sombrio, assim, dá medo dessa ilha, tá? Então fica a dica. Bom, gente, outro livro que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é o A Sangue Frio, do Truman Capote. Quem me indicou esse livro foi uma amiga minha que eu gosto muito, que é a Janaína Fernandes. Muito obrigada, Janaína, por ter indicado esse livro, porque ele é demais, tá? Esse livro é o seguinte, gente, o Capote, né, um dia ele estava lá na casa dele, em Nova York, folheando o jornal, quando ele se depara com a notícia de um assassinato, né? Uma família inteira foi assassinada. Isso aconteceu numa cidadezinha bem pequena que fica lá no interior do estado de Kansas, nos Estados Unidos. Se não me engano, isso aconteceu em 1949, né? Eu tenho quase certeza que foi esse ano. O que acontece é que o Capote, gente, ele fica estranhamente interessado por esse caso, né? Aliás, assim, até hoje os americanos, eles têm um interesse muito estranho por esse caso. De vez em quando você vai ver documentários, né, sobre esse caso, filmes, né? Mas enfim, aí o que ele faz, gente? Ele pega as coisas dele, ele vai até a cidadezinha
cidadezinha. Aí lá ele começa a conversar com as pessoas que conheceram a família, ele começa a conversar com os investigadores, ele segue os passos dos assassinos. Então nesse livro aqui ele vai trazer todo o relato pra gente, como tudo aconteceu, os últimos momentos da família, o que os assassinos fizeram depois que mataram a família. Então é com esse livro aqui que o Capote inaugura o jornalismo literário, que é você pegar uma notícia e contá-la como se fosse um romance. Então você vai ler este livro aqui como se fosse um romance normal. E uma coisa muito legal neste livro é que ele deixa tudo muito interessante, todo caso acaba te chamando muita atenção. O Capote te prende muito aqui no livro, porque você quer saber todos os detalhes, não tem? O livro também tem uma pegada um pouco road trip, né? Porque os assassinos, eles fogem assim no interior dos Estados Unidos, então ele vai seguir os passos. É muito legal. E eu lembro, gente, que esse livro aqui me assustou muito também, até por causa da frieza de como os assassinos matam a família. Então é um livro assim bem perturbador, bem forte mesmo, tá? Mas eu super indico o livro aí pra vocês, tá bom, gente? Bom, o próximo livro que eu vou mostrar é um livro que eu amo demais, assim, gente. E acho que vocês estão cansados de tanto eu mostrar este livro, mas como tem muita gente chegando novo aqui no canal, eu vou mostrar assim mesmo, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee, né? Que é um livro lindo, um dos livros mais, assim, é um dos meus favoritos de todos, tá? Esse livro aqui, se não me engano, ele foi publicado em 1960 ou 61. Bom, e a história desse livro se passa na década de 30 e ainda havia segregação racial lá nos Estados Unidos. E ele conta a história então do advogado chamado Atticus Finch. Ele é um cara assim muito importante, muito conhecido, todo mundo respeita ele lá na cidade. E certo dia ele resolve defender um homem negro acusado de ter estuprado uma mulher branca. E ele faz isso porque ele percebe que a história está meio mal contada e principalmente porque ele percebeu que todas as pessoas dessa cidadezinha, né, querem ver esse homem condenado por puro preconceito, né, e ele acha isso muito injusto e por isso ele vai defendê-lo. Só que o que acontece, gente, é que toda a cidadezinha se volta contra ele, então ele vai ter que também enfrentar a cidade. E quem nos narra a história é a filhinha dele, que aqui no livro, se não me engano, ela tem 9 anos. E o apelido dela é Scout, porque eu não lembro o nome dela aqui agora. Então é muito bonito você ver a partir do ponto de vista dela, ela vendo o pai, né, fazendo isso, defendendo esse homem. Ao mesmo tempo que o pai vai ensinando, né, lições aí de você respeitar o próximo, de você não ter preconceitos, que o que a família dela está fazendo é o certo, então todo mundo tinha que erguer a cabeça e não ligar para os comentários dos outros, porque a filhinha dele acaba sofrendo muito bullying na escola, né, por causa do pai. É lindo, gente, é uma história muito livro. Eu lembro que quando eu terminei esse livro eu queria abraçar esse livro de tão lindo que é a história, tá? E fora também, gente, pra quem gosta de histórias que tem cenas de julgamento, vai adorar este livro, porque é muito legal também. Eu costumo dizer que todo livro que tem cenas de julgamento são livros legais, e é verdade, isso aqui é uma prova disso. Então fica a dica aí. Aí, gente, o próximo livro que eu separei é um livro também da mesma autora, né, a Harper Lee, que é o Vai, Coloque um Vigia. Só que a história desse livro aqui se passa alguns anos depois do que aconteceu aqui, né. Só que só lembrando que este livro aqui não é uma continuação deste, né, do Sol é para Todos. Só que aqui a Scout, né, ela aqui já é adulta e ela mora em Nova York. E ela cresceu, né, com aquela imagem do pai, né, de tudo que o pai fez ali, né, no livro aqui. E ela admira o pai demais, o pai virou assim um herói dela. E ela resolve então ir na cidadezinha onde ela cresceu e visitar o pai. Só que quando ela chega lá, ela tem uma decepção muito grande em relação aí com o pai dela. Eu também senti muito essa decepção junto com ela aqui, com a personagem. Então é um livro que mexe muito com a gente. Só que, gente, esse livro aqui ele tem uma lição muito bacana, porque ele nos mostra que as pessoas que a gente ama, né, que a gente se espelha, elas podem nos decepcionar. E faz parte da vida a gente lidar com isso. E ao longo do livro a gente vai vendo a Scout tentando lidar com essa situação. E é muito legal, gente. E eu confesso até com certa vergonha que mexeu tanto comigo que chegou a rolar lágrimas. Então, gente, enquanto o livro Sol é para Todos é um livro muito inspirador, um livro que ensina, né, lições de amor e respeito ao próximo, né? O Vai, Coloca o Vigia é um livro que a gente tem aqui uma filha que está entrando em conflito com o pai e que está tentando lidar com a decepção. É muito bonito, eu tenho certeza que quem já passou por isso na vida, seja com o pai ou com alguma pessoa que ama muito, eu tenho certeza que esse livro vai mexer muito. Eu sei que tem aquela polêmica em cima daquelas pessoas que dizem, né, que
Ninguém sabe se a Rapeli realmente autorizou, né, a publicação desse livro, mas lá no fundo, gente, eu torço muito que realmente ela autorizou, porque esse livro tem uma mensagem tão legal, ainda mais nessa época em que vivemos. E o próximo livro que eu separei aqui é A História Sem Fim, do Michael Ende. Vocês devem conhecer pelos filmes, né? Os filmes marcaram muito a vida aí de muitas pessoas. Foram no total 3 filmes que fizeram baseado aqui no livro. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. O livro é infinitamente melhor que os filmes. Se você acha que você conhece A História Sem Fim só porque você assistiu os filmes, eu sinto lhe informar que você está muito enganado, porque o primeiro filme, ele até, assim, é um pouco fiel, né, ao livro, só que o segundo e o terceiro filme não tem nada a ver com o livro. Só pra vocês terem uma ideia, gente, o primeiro filme, ele é baseado na primeira parte do livro, mas mesmo assim, né, tem as suas diferenças. Já o segundo e terceiro filme se distancia muito assim da história, não tem nada a ver. E eu entendo porque que o Michael Ende, na época, tentou barrar as produções dos filmes. Porque, gente, eu sei que vai ter gente dizendo nos comentários, porque é adaptação e isso realmente acontece. Mas o que me deixa triste, né, é saber que um livro como esse, que tem uma história muito bacana, muito profunda, tá? De uma qualidade, assim, que eu posso comparar às Crônicas de Nárnia, né, em termos de qualidade, as pessoas acabam deixando de lado porque acham que conhecem a história só porque assistiram os filmes. Este livro aqui vai contar a história em todo baixa. Ele é um garotinho que sofre muito bullying na escola. Aí ele vai visitar uma livraria e ele acaba encontrando um livro com esse título aqui, A História Sem Fim. Só que ele rouba o livro, tá? Mas não fica achando que o livro aqui incentiva você a roubar livros, nada disso, tá? Vocês vão ter que ler o livro pra entender por que ele faz isso. Aí ele vai na escola dele, ele se esconde lá no sótão da escola, que é um lugar tranquilo que ele achou lá pra ler. E ele descobre que o livro conta a história de um reino, né, um reino chamado Fantasia, que aos poucos está desaparecendo. E a única maneira de você salvar, né, Fantasia é que um menino do nosso mundo vá para o mundo, para o reino aqui de Fantasia e dê um novo nome para a Imperatriz, né, que é quem governa todo esse reino. Só que ele não percebe que a criança escolhida é justamente ele. E quando ele se toca que o livro está se referindo a ele, ele acaba então entrando aqui no mundo aqui da História Sem Fim, onde ele passa por várias aventuras com vários seres imaginários, como unicórnios, dragões, gnomos, e todos os seres que o próprio autor também criou. E são demais, gente. É tudo muito bem construído. É uma história muito bem feita e de uma qualidade enorme, tá? Eu super indico esse livro aqui pra vocês também, tá, gente? Pra quem apenas assistiu os filmes, não sabe o que é A História Sem Fim. E assim, gente, é tudo mais aprofundado. Por exemplo, a Imperatriz, nos filmes, quando você olha pra ela, ela é apenas uma criança, né? Uma criança imperatriz. Já no livro, ela é muito mais sinistra. Então a gente vai saber que ela é o ser mais misterioso, né, do reino, né, de fantasia. Ela na verdade é um ser que tem feições de criança e ninguém sabe de onde que ela veio. Ela não pertence nem ao nosso mundo e nem ao mundo aqui de fantasia. E existe uma grande verdade por trás dela. E quem descobrir essa verdade vai aniquilar ela na hora, assim. É muito sinistro, ele deixa tudo mais aprofundado e é muito legal. Bom, gente, o próximo livro que eu separei aqui é O Contato, do Carl Sagan, que tem essa capa aqui bonitinha, adoro essa capa. Eu gosto muito do filme também, principalmente do final do filme, que me marcou muito, assim. O final do filme, gente, ele não é diferente do livro, só que acontece que o final do livro, ele dá muito mais detalhes. Já o filme, ele abre espaço mais para sua interpretação, então ele é meio parecido com o que eles fizeram com 2001, Odisseia no Espaço, que você tem que interpretar, né, o final, e marcou muito o final do filme. Mas eu adoro o final do livro também, com todos os detalhes. E esse livro aqui vai contar a história de uma cientista chamada Ellen, e ela trabalha naqueles observatórios de rádio, telescópio, né, que capta sinais de rádios que vêm do espaço. E o grande sonho dela é justamente captar sinais de rádio de uma vida inteligente de um outro planeta. E ela passa dia e noite, então, buscando por esses sinais. Só que assim, o projeto dela se vê ameaçado porque ninguém acredita mais no projeto dela. O governo acha que o que ela está fazendo é bobagem, né? Que ela é perda de tempo. Só que ela persiste até que certo dia, no finalzinho de tarde, né, o observatório em que ela estava trabalhando acaba captando sinais de rádio vindo de uma estrela, a estrela de Vega.
E assim, gente, depois que isso acontece, isso causa uma repercussão muito grande, assim, no mundo. E a Ellen fica muito famosa também. E a gente vai acompanhar ela, né, a equipe dela tentando traduzir, né, o que essa mensagem quer dizer, né. E a gente vai descobrir também que essa mensagem contém instruções. E é uma coisa que te prende muito no livro. E é sensacional, gente. Não dá pra dar muitos detalhes sobre o livro, tá? Mas vocês não sabem o que estão perdendo, porque é um livro incrível, tá? Eu adoro esse livro também. O próximo livro que eu separei aqui é O Físico, do Noah Gordon, mas não julguem o livro pela capa, porque essa capa aqui é horrível e ela não faz jus à história, que é uma história sensacional também, tá, gente? Esse livro aqui vai contar a história de um rapaz chamado Robert. A história se passa na época da Idade Média e o grande sonho dele é estudar medicina. Só que tem um porém, gente. Naquela época, você praticar medicina era heresia, né? Por causa da igreja. E a única escola de medicina que havia ficava no Oriente. Fora que o pessoal lá não gosta muito dos europeus, né? Então ele tem toda essa dificuldade, mas ele vai assim mesmo. Então a gente vai acompanhar ele cortando toda a Europa em plena Idade Média, assim, passando por vários perigos, e é sensacional. Uma verdadeira epopeia. Fora que vai acontecer muitas coisas, vai ter guerras, ele vai lidar com monarcas daquela região. É muito legal, tá, gente? É um livro incrível também. Inclusive fizeram um filme desse livro, mas eu não assisti, porque eu fui assistir o trailer e eu perdi completamente a vontade de assistir o filme. Fiquei com muito medo, porque o trailer eu não achei que o trailer ficou tão legal assim. Então não procurem pelo trailer, tá, gente? Leiam o livro, porque o livro é demais. Bom, e o último livro que eu vou mostrar pra vocês é As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. E esse livro é o seguinte, gente, ele tem uma pegada meio parecido com As Mil e Uma Noites. Então, assim como a Sherazade toda noite conta uma história lá pro rei que aprendeu, aqui a gente tem o Marco Polo, que foi aquele grande viajante, né, que deu a volta aí no mundo. Ele descrevendo para o grande imperador mongol, eu esqueci o nome agora, mas eu vou colocar aqui embaixo no vídeo, todas as cidades que ele visitou do reino desse imperador. Como o império dele é enorme e ele não tem como visitar todas as cidades, então ele pede para o Marco Polo descrever cada uma delas. E cada capítulo, gente, é uma cidade. O que eu adoro nesse livro aqui, gente, é que todas as cidades aqui, elas têm uma pegada meio fantástica, meio surreal. Então, isso brinca muito com a nossa imaginação. Tanto que depois que você termina de ler o livro, você fica se pegando, se lembrando de algumas cidades, né? E quando eu falo que ele descreve as cidades, eu não falo somente geograficamente falando. Ele também descreve, assim, as partes abstratas da cidade. E cada uma das cidades também reflete vários aspectos da vida humana. É muito legal, gente. Não acho que é um livro que dá pra você ler assim numa tacada. Eu acho legal que cada dia você lê uma cidade. Então fica a dica aí, gente. E eu gostei mais desse livro aqui do que o Ser um Viajante na Noite de Inverno, que é outro livro muito famoso do autor, tá? E é isso, gente. Então esses foram os meus livros, né, favoritos, a primeira parte. Quando tiver a segunda parte, vocês vão encontrar o link aqui na descrição, aqui no vídeo, tá? Ou aqui na área aqui do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha pra ajudar. Curtem lá a página do canal, o link vai estar na descrição aqui no vídeo. Não se esqueçam de clicar no sininho, tá, gente? Pra vocês sempre receberem notificações de vídeos novos aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau pra vocês!